né? Pra você saber quem é o cara, você pergunta de que geração você é. Porque na primeira geração era fácil ter milhares de bitcoins, na segunda era fácil ter centenas, na terceira era fácil ter unidades, agora na quarta é fácil ter primeira fração. Nos próximos 4 anos que entrar, já vai ser um cara de classe média e tal, que vive do trabalho, provavelmente vai ter a segunda casa decimal e assim sucessivamente, né? Ou seja, quem começou lá atrás aproveitou a onda. Mas então, vamos começar por aí, porque é o seguinte, olha que interessante. Primeiro, você quer me dar um presente, é isso? Quero. Deixa eu ver. São 2 cartões. Diga. São 2 cartões que todo mundo que comparecer no sábado lá vai receber no evento, bitcoinonada.com. Opa, eu tô recebendo antes, então. Isso. Mas se isso não aparecer, pelo menos você fica com sua conta. Não, mas eu vou aparecer. Isso aqui vai ser a sua conta equivalente e mais privada do que a sua conta numerada da Suíça de 100 anos atrás. Isso aqui é um cartão que custa R$13 no Mercado Livre e que você fura ele com qualquer lápis e qualquer caneta. Dentro de um padrão numérico, esse padrão chama 1248, ele foi popularizado no Brasil pela Stackbit, mas você pode usar em qualquer papel, em qualquer plástico, e você marcar 12 palavras aqui, que cada palavra é um número, que são 2048 palavras, e você pode inclusive usar isso aqui com gabarito para marcar isso em qualquer página de qualquer livro seu. Entendi. Pra Polícia Federal brocar sua casa e tomar seu dinheiro, ele tem que saber que página, de que livro, tem que pontos, qual o gabarito e qual a passphrase que você colocou lá, que você ainda pode botar uma senha sobre isso. O treinamento que me popularizou e o livro é ensinar as pessoas a nunca mais nenhum filho bastardo, nenhuma adúltera, nenhum marido golpista, nenhum juiz vagabundo tomar um centavo seu. A Polícia Federal, a FBI, a CIA, a NSA pode brocar a sua casa. E se você dominar isso aqui, ninguém nunca mais vai tomar R$1 seu. E se ninguém te honrar, você leva seu patrimônio pro caixão. Você não deixa nem pra filho, nem pra mulher, nem pra juiz, nem pra advogado, nem pra imposto de morte. Isso. Ou seja, aqui o presente. Esse padrão é 1248 e esse padrão é alfanumérico, não é isso? Como é alfanumérico 0? Não marca nada. Como é alfanumérico 1, marca 1, não é isso? Aí existe um padrão alfanumérico de 12 palavras, e aí você vai marcar aqui, você pode inclusive ter uma tabelinha disso, como é que escreve os números alfanumérico e como é que escreve os números no 1248. Porque o pessoal que tá vendo não tá entendendo porra nenhuma até agora. Essa é um gabarito, é um gabarito que você vai colocar palavras, e essas palavras vão ser a chave. E aqui eu vou contar as palavras, tipo assim, é a 5ª palavra, é a 10ª palavra, seria isso? Tá na ordem isso, é. Tá na ordem, ou seja, eu ponho isso aqui, guardo isso aqui embaixo do tênis. Então você vai marcar isso aí com lápis ou uma caneta, e aí na hora que você fizer um buraco disso aí, que isso é feito pra ser bem frágil, até com agulha e fura. É plástico, você vai poder passar em qualquer lugar, em qualquer avião. Não, você pode pegar isso, colocar em cima de um papel e marcar com a caneta ou lápis e guardar no bolso. E você ainda consegue fazer coisas menores e mais leves do que isso com esse. Tá, isso aqui você tá falando de uma... Muito obrigado aqui pelo presente aqui. E é o seguinte, a gente tá falando de como você guardar sua senha essa de uma conta em bitcoins. Gerada fora da internet. Isso. Porque você precisa colocar o bitcoins em algum lugar. Aí no caso você tá falando o que chama de cold wallet. Ela pode ser cold wallet. Ou pode ser hot. Hot é se ela já foi exposto na internet. Se você chegar agora, instalar no seu celular Blue Wallet e colocar lá, gerar 12 palavras, vai ser uma hot wallet que você pode fazer um backup num negócio desse. Ou se você fizer isso com o celular desligado, sem acessar a internet, vai ser uma cold wallet. Isso a gente vai explicar daqui a pouco pro pessoal, porque você já entrou no meio da conversa, porque isso é uma... Pra quem tá entendendo isso daí é quem já vive aí do Bitcoin. Então, antes da gente iniciar, porque hoje é um dia diferente, Pela Fechadura ao vivo. Eu não sei se tem alguém olhando, né, Rian, pela fechadura aí, mas primeiro vamos falar da BIPA. Cadê a BIPA aqui, ó? A BIPA... que inclusive foi você que me indicou a BIPA, você que falou, Ricardo, abra uma conta na BIPA e comece a ter esse contato, se expor aí ao mundo Bitcoin, não é isso? Então, deixa eu falar pro pessoal já, Rian, quem tá assistindo agora e daqui pra frente também, quem assistir gravado, se você começar a entender o que é o Bitcoin, que não é pirâmide, não é pra você especular... Tem pirâmides com Bitcoin, como tem pirâmides com dólar, Bitcoin. com real. Exato. Bitcoin não é pirâmide, Bitcoin não é também para você fazer uma especulação maluca que você vai ficar milionário da noite pro dia. Você até pode ficar, mas o intuito não é esse. Bitcoin nada mais é do que um ativo, do que uma moeda. Assim como o dólar, assim como o ouro, assim como o euro, o Bitcoin é uma moeda equivalente. A questão é que, por que o ouro ganhou da prata nos últimos 20 séculos? Por que a prata ganhou do cobre nos últimos 20 séculos? Há 20 anos atrás, 1 grama de platina custava o triplo de 1 grama de ouro e agora custa metade, não é isso? A platina tá valendo menos porque encontraram mais jazida, é isso? Porque a inflação da platina é maior. O Bitcoin é mais escasso do que o ouro e a partir de sábado ele vai ser
menos da metade da escassez do ouro. E daqui a 4 anos, 4 vezes menos. E daqui a 12 anos, e assim sucessivamente. A gente vai chegar nisso aí. Mas olha o que legal. Primeiro, quem estiver vendo e quiser depois abrir uma carteira lá na BIPA, para você botar os seus bitcoins, você pode usar tanto esse QR Code ou então acessar o código Não Minta Pra Mim. Olha que beleza. Então o Ricardo Ventura te ajuda a usar a BIPA. E o que é mais legal, né, Rian? As pessoas abrindo a conta e fazendo a primeira transação, por exemplo, em R$10, eles já ganham um cashback de R$5. E aí, a partir de quanto que ele vai usando, ou seja, comprando, vendendo, pagando contas, ele pode chegar até num cashback de R$100, não é isso? Então, agradecer a BIPA aí por estar apoiando esse bate-papo que apenas está começando. Então, vamos lá. Aqui a gente fez um prólogo que muita gente entendeu o que você quis dizer, outras pessoas estão boiando, né, que nós estamos falando vários termos em inglês aqui, estamos falando de Lightning e carteira offline, online e tal. Mas eu quero primeiro... eu vi pouca pessoa falando sobre isso, o Renatão. Tanto é que eu mesmo, quando eu comecei a ver você falando, eu falei, é um cara aí que estudou Bitcoin, mas você tem uma carreira anterior a isso, acadêmica. Mercado de capitais, Fiz você é especialista em... Fui escola na Europa, estudei na Itália, na Alemanha, na Holanda, tive bolsa pra conhecer Nobels em Chicago. Eu estudei bastante. Como é o nome da... É a linda mulher, né? Que o cara fala pra puta, né? A puta, eu não terminei o 2º grau e você, eu fui até o fim, né? Isso. Eu gosto de dizer a mesma coisa lá do Richard Gere, eu fui até o fim, né? Isso. Fui professor de efetivo, substituto em universidades federais, eu fiz a carreira acadêmica completa, viu? Eu tenho autoridade pra dizer que isso não vale nada hoje em dia. Primeiro que os cursos que eu fiz não existem mais, eu fui aluno de pessoas da Silent Generation, que nasceram antes da Segunda Guerra Mundial, né? Que já eram... Tipo assim, a diferença moral de um baby boomer pra alguém que nasceu antes da Segunda Guerra já é uma coisa gritante. De um baby boomer pra geração X, bicho. Hoje em dia você entra na Universidade Federal e tem evento de o cu é lindo, né? Os meus professores me davam esporro se eu fosse desse jeito assistir uma aula. Quer dizer, você tá de calça jeans, você vai pra roça de bota, não é isso ou não? Essa roupa que eu tô vestido aqui não seria digna pra muitos dos meus professores de assistir aula na universidade, né? Hoje em dia você chega lá, parece que o cara é um saciseiro, né? O cara com cheiro de droga, né? E o que te atraiu o Bitcoin? Por que o Bitcoin te atraiu? Como você fala, você veio de uma situação acadêmica de economia, de estudar mercados financeiros e tudo mais. Quando que o Bitcoin entrou na tua vida e por que ele atraiu você? Desde o primeiro semestre de faculdade. Eu fiz engenharia, inclusive fui o primeiro do Brasil no ENAD, engenharia de produção, que é otimização matemática. E eu apliquei essa otimização matemática no direito e na economia, em uma disciplina que chama Análise Econômica do Direito. De uma maneira muito simplificada, a análise econômica do direito usa microeconomia, teoria dos jogos, diversas teorias matemáticas e econômicas para determinar a modificação de comportamentos com modificação de regras. Se a gente mudar a penalidade em X%, se a gente reduzir a chance de impunidade em X%, como os comportamentos vão mudar. Inclusive, dentro da teoria dos contratos, se explica que todos os agentes são imperfeitos e todos os contratos são imperfeitos. Porque um contrato muito completo, ele tem um custo absurdo para ser feito, ele não tem nem como você compreender, né? Entendi. Então existe uma quantidade ótima de cláusulas no contrato para que ele seja compreensível e que ele limite de poderes equivalentes às duas partes, não é isso? Então, a análise econômica do direito estuda isso que eu estou lhe dizendo, que é a racionalização de instrumentos de legais, tanto lei quanto contrato, constituições. O Bitcoin, para você entender completamente o Bitcoin, você tem que ter alguma noção de informática, alguma noção de sistemas distribuídos, alguma noção de governança, para entender o que é uma plataforma, o que é como é um sistema de consenso como o Bitcoin, como é que tem um negócio desse que não tem dono, como é que você entende de um negócio desse, e ao mesmo tempo você tem que ter noção de economia austríaca. Se você não tiver noção de economia austríaca, se você achar que a inflação é IPCA e não aumento da base monetária, você vai defender até o fim o seu dono. Você vai querer ser escravo pela própria natureza até o fim, não é isso? Então, aí que tá. Eu acho, Renatão, que assim, o Bitcoin, ele se tornou uma coisa meio abstrata, eu às vezes até com as pessoas com medo. Cara, as pessoas têm medo, por exemplo, de botar o dinheiro no tesouro. Quando começou os carros, as pessoas tinham medo de carro? Provavelmente sim. E energia elétrica? O cinema também, lembra? E energia elétrica, as pessoas tinham medo da energia elétrica? Tem uma disputa ali do... Deve ter medo. O Edson e o Tesla. Tinha motivo pra ter medo? Ele matava os cachorros pra falar, a corrente alternada mata. Corrente contínua. Tem que usar corrente contínua e não alternada. O cara tem motivo... Deve-se ter medo de carro e de energia elétrica? Não. Sim. Por quê? O medo que mantém você vivo, né? Depende. Se é uma coisa que você não conhece, você vai... Freeze te paralisa. Isso. O medo te paralisa. Você tem que mexer num negócio que você não entende. Eu estou dizendo, o maior investimento... Hoje em dia a gente vive em um ambiente de juro negativo. A inflação real aumenta da base monetária.
Se você não tem agora... O que você fala de base monetária? Ou seja, o a número de quantidade de reais. grana Isso. aumenta, aí você, como tem mais dinheiro naquele país, as coisas começam a valer Tem mais dinheiros. Tem mais dinheiro e menos riqueza. Se o Brasil crescer Isso. agora 50%, ele não volta ao que era em 2011. Se o Brasil agora subir em dólar nominal 50%, ele não vai voltar a ter a riqueza que tinha em 2011. Se você considerar em relação ao resto do mundo, se dobrar, não chega. É isso. Então, tipo assim, como é que a gente tá em um país que em relação ao resto do mundo, a cada 10 anos, tá valendo metade do que valia antes, né? E as pessoas não percebem isso, né? É o negócio do sapo na panela, né? Aí vai esquentando. Você vai perdendo, você vai sendo diluído em 20%, 30% ao ano. E o pior de tudo, você tem um investimento lá, investimento entre aspas, porque não existe nenhum investimento em banco e nada disso, juro negativo, não é investimento, não é isso? Você não tem VPL positivo. Aí você chega no banco, o cara vai lhe pagar 15%, imprime 20% mais reais, você perdeu 5%, não é isso? E aí o cara ainda vai botar você para pagar imposto de renda. Sobre aquilo que você ganhou. Na verdade, a correção monetária seria mais do que o que você recebeu, né? Entendi. Ou seja, é um falso ganho. Eu acho que eu tô ganhando alguma ganho coisa nominal ali e perda real. Em CDB ou no Tesouro, ou seja lá o que for, porque ele ganha um pouquinho acima da inflação, mas na realidade a inflação real dos valores é acima do que o mercado financeiro me paga. É isso. Pois é. E a tendência agora? O plano real, antes de 98, o plano real era a dolarização, que é o que Milei quer fazer na Argentina. A gente tinha reais. Que era 1 por 1, ele começou a 1 por 1. Isso. E existia a banda cambial e tal, não existia câmbio flutuante. Depois de 98, que teve a crise cambial, ele disse, olha, agora vai acabar esse negócio de eu garantir, não vai ser dolarização mais. Vai ter câmbio flutuante, mas vai ter responsabilidade fiscal, não é isso? Não gastar mais do que você arrecada. E vai ter superávit primário. Vai ter responsabilidade fiscal com calabouço fiscal? Vai ter superávit primário? Acabou o plano real. É isso aí. A gente vai viver nos próximos anos o que era antes do plano real. Quanto é que foi a inflação nos 6, 7 anos antes do plano real? Chegou a 110% do overnight. Uma moeda de aço de um cruzeiro de 96, comprava o de 86, comprava um pão de uma moeda de R$1 em 94. E entre 94 e 96, sei lá, 8 anos, foi 2 milhões e 750 mil vezes, não é isso? 2 milhões de moedas de um cruzeiro e 750 mil comprariam uma moeda de R$1, não é isso? Era 2,750 que virou R$1. Que foi a moedinha que eu dei de presente lá no Vilela, não é isso? Eu digo aqui a Constituição e aqui a moeda que a Constituição fez, não é isso? E o pessoal depois ainda fez um vídeo dizendo que não, que a Constituição não aumentou a inflação, não tem nada de direitos sociais, não gera inflação, não é isso? E gera. É isso. Voltando à BIPA, eu não acredito que a BIPA vai existir na próxima década. Eu acho que aqueles caras vão falir ou vão ser fechados involuntariamente. Eu acho que a gente vai ser... As pessoas que não quiserem ser escravos pela própria natureza vão ser perseguidos nesse país mais do que os judeus sequer já foram. Mas se esses caras existirem por mais 1 ou 2 anos, eles podem ser úteis para salvar nossas famílias, né? Você acredita que quem continuar na situação tradicional de troca de grana nos próximos anos aí vai tender ao fracasso, à bancarrota mesmo? Sim. Quem manter o seu dinheiro em moeda tradicional vai... Por que esses caras estão queimando dinheiro? Por que esses caras estão queimando dinheiro? Cada pessoa que usar seu código, mas não minta pra mim na BIPA. Não minta pra mim. Eles dão R$100. Os R$100 que eles dão é mais do que o cara ganha de FII. O cashback é mais do que... Eles estão queimando dinheiro. Como o PayPal queimou dinheiro pra aumentar cliente. Essas empresas todas aí queimam dinheiro pra o cara aumentar o cliente, não é isso? Por que eles estão fazendo isso? Porque a gente vive num mundo sem yield. Não tem um lugar que você bote seu dinheiro e tem um retorno positivo. Então o que é que o cara faz? O cara faz uma empresa que queima o dinheiro pra aumentar o número de usuários, o valuation explode e o cara vende empresa, não é isso? Sim. Mas vamos lá, aí é que tá. Sim. A gente tá falando, eu acho que muito difícil aí pro pessoal. Eu acho que o pessoal, não sei se eles estão entendendo, apesar que esse papo é nosso. Se tiver alguém olhando... As pessoas mais ricas do Brasil, elas enriqueceram com dinheiro delas ou emprestado do governo? É emprestado. E você consegue dinheiro do BNDES? É... Você construiu esse lugar aqui com dinheiro do BNDES, do Nordeste? Não. Dá uma mulher da Magazine Luiza, consegue? Ele consegue. Quem tem mais grana consegue ter caminho no BNDES e juros mais... Um pipoqueiro no interior da Bahia não consegue manter o carrinho de pipoca aberto ali sem esquema político, que imagine, sim. Né? Porque alguém vai ter que deixar o... No Brasil vale a pena ser vagabundo ou honesto? Vagabundo. Nesse país, tá a regra invertido. é legalidade e ilegalidade. A regra é ilegalidade. Vale a pena você botar seu dinheiro, seu futuro num lugar desse? Mas é aí que eu quero chegar, o Renatão. É tipo assim... É lógico o que você tá falando, é muito lógico o que você tá falando. Muita gente me critica, mas quem não tiver pelo menos 50% do patrimônio em Bitcoin não pode dizer que é opositor desse regime. Mas vamos lá. É comparsa financiador de brega pedófilo, não é isso? Sim, porque você tá botando dinheiro em quem... Sim. Porque assim, poucas pessoas sabem. Quer ver uma coisa que... Vamos falar até uma coisa mais simples, assim, que eu tenho... Às vezes eu tenho ódio. Às vezes eu faço live, né? Eu tô no papo peripatético, né, Rian? Se alguém quiser assistir, se inscreva lá no Instagram, porque assim, 2, 3 vezes por semana eu caminho de manhã e troco ideia com as pessoas. Renatão, as pessoas não têm ideia. Elas não têm ideia. Por isso que eu quero, aos poucos, trazer isso daqui à tona.
do que você diz, o quanto que as pessoas estão financiando o vagabundo, financiando todo o sistema podre